Se não fossem os animais, como estaríamos? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto extremamente importante. Eu acho que em poucas oportunidades, em algumas lives, eu cheguei a comentar que se por acaso nós acabássemos com todas as florestas, os bosques, as plantas, todo o verde do planeta, imediatamente nós surtaríamos, imediatamente nós iríamos dar uma pirada, uma enlouquecida, um surto. Porque tanto os minerais, os vegetais, os animais, eles são reguladores psíquicos, né? Tanto eles vivem para a gente quanto nós vivemos para eles. Isso aqui é uma parceria nesse projeto Terra, né? Por exemplo, a mesma coisa aconteceria se os animais fossem extraídos, tirados da Terra. Nós também surtaríamos. Se todos os animais, tanto os selvagens quanto os domésticos, nós também piraríamos, enlouqueceríamos. Isso é para a gente perceber, isso não é nenhum dado científico não, tá? Isso é uma verdade intrínseca de quem pesquisa o mistério há mais de 4 décadas. Se a gente ficar dependendo da ciência para comprovar algumas coisas, é bom, mas a gente vai precisar de 19 encarnações, porque não só pela limitação da própria ciência, como também pelo jogo de interesses que tem por detrás, financeiramente falando. Então eu afirmo coisas sem o menor problema, sem ter o ônus de ter que provar, e a minha única prova é perceber se o que eu digo, na verdade, toca no fundo, né, a intuição, né, o coração, né, a pineal. Se toca em algum desses lugares é porque tem alguma verdade nas coisas que eu estou dizendo, né? O mesmo aconteceria com os animais, né? Se a gente tirasse todos eles do elemento da terra, a gente também daria uma pirada, com certeza, enlouqueceria. Pra vocês terem uma ideia, os minerais, eles fazem parte da nossa constituição, da nossa constituição física, né? Os animais, por exemplo, eles reverberam, eles ressoam com a nossa instintualidade, com o nosso corpo emocional, né? Que dentro da astrologia dármica, por exemplo, o primeiro quadrante e o segundo quadrante, ou seja, da primeira à sexta casa, vão falar desses aspectos mais animais, que mexem tanto com o lado instintual quanto o lado emocional, o lado afetivo também. Os vegetais, por exemplo, eles já estão mexendo com o lado mais da transcendência, né, um lado da cura da nossa identificação com o nosso lado terroso, com o nosso lado argiloso. Quando a gente se identifica com o nosso lado terroso ou argiloso, né, aí entra esse verde inteiro no planeta para mostrar que as plantas já têm uma verticalidade, né? Elas têm uma raiz na terra que é necessário. Essa substância, esse alimento, essa nutrição, esse substrato da terra se verticaliza num tronco, num caule, se ramifica em galhos, né, e vai na direção do céu, simbolicamente. Isso daí trabalha a gente 24 horas por dia no tema da transcendência, da verticalização, no tema da cura. Esse enorme verde. Se a gente arrancasse esse verde todo do planeta, a gente daria uma pirada, daria uma enlouquecida. Por isso é tão difícil compreender porque pessoas inteligentes que pensam em progresso, e eles não estão nem aí para matança de animais ou, por exemplo, para matança de florestas, né? Porque não percebem o quanto isso vai além do clima do planeta, isso vai diretamente na nossa psique, na psique coletiva. A vontade que a gente tem é aumentar a nossa capacidade autodestrutiva. Se eu diminuísse profundamente o reino animal e o reino vegetal, muito, o meu instinto autodestrutivo aumentaria, tanto em relação a mim quanto em relação ao próximo, tá? Muitos de nós já sabemos que, por exemplo, os cetáceos,
muitos deles vieram de sírios. A gente já sabe que a matriz de quase todos os seres vivos no reino animal, né, do reino vegetal, do reino humano também, a matriz veio de fora, não veio da Terra. Sabe, é mais ou menos como dois brasileiros vão morar no Canadá e acabam tendo um filho, né? E esse filho é canadense. Mas a gente vai virando para trás, né? Nossos pais são brasileiros, mas tem portugueses, tem europeus, tem africanos, tem negros, e vai voltando, até a gente chegar no Homo sapiens e antes do Homo sapiens. Você vê que tem uma costura genética muito forte e uma interdependência muito grande. Quando eu vim morar aqui em Pássara, Pássara é o sítio que nós moramos, eu e Lígia. Quando eu vim para cá, eu não estava exatamente buscando paz, não, porque paz eu já tinha encontrado, mesmo no Rio de Janeiro, porque a paz não está fora, a paz não está no Rio, nem em São Paulo, nem no Tibete, a paz está dentro da gente. Então isso eu já tinha encontrado. O que faltava era uma espécie de biblioteca viva. E quando a gente se mudou para cá, a gente botou esses milhares de livros dentro do carro, do caminhão, e blá blá blá, e trouxemos para cá e continuamos lendo, estudando. Com o passar do tempo, eu sabia que a gente tinha vindo para cá para ter um contato direto com essa biblioteca viva, ou por outra, com essa Bíblia viva, essa Bíblia original, matriz, que significa natureza, né? E com o passar do tempo, sem que eu fizesse esforço nenhum, eu fui diminuindo a minha leitura. Claro que entrou a internet, entrou outros veículos mais atualizados. Hoje você pega um livro que foi escrito há 8, 10, 12 anos, muito bom, muito legal, muito interessante, mas a gente também tem informações muito maravilhosas que foram feitas hoje de manhã ou ontem à noite, que também é importante isso. Mas, para além da questão informacional da internet, o convívio da Mata Atlântica, se a gente põe, por exemplo, um Google Earth para capturar a nossa casa, não vê, porque é cercada por uma Mata Atlântica vertiginosa, né? Então a gente tem aqui os 4 elementos em abundância, né? A água, né? A terra, o ar e o sol, né? Muito sol também. Isso tudo são informações que a gente vai mobilizando, ativando dentro da gente, produção de intuição. E produção de intuição significa também o aumento de um estado de libertação dentro da gente, libertação de certas matrizes educacionais, matrizes perversas, né? Mas, desde 94, que a gente tem, por exemplo, Golden Retrievers, essa raça maravilhosa de cachorros, né? Aliás, aqui no sítio a gente tem aves, tem peixes, tem mamíferos. É como se a gente, inconscientemente, nós fomos cercando, né, as aves, o aspecto do processo da sublimação, da transcendência, do plano mental, né? Os peixes, como esse aspecto mais da psique, né, do subjetivo, do profundo, né? Os mamíferos, como um aspecto mais próximo também da condição humana, né? E nós tivemos mais de 12, 14 cães ao longo, e todos eles da raça Golden Retriever, né? Eu fico perguntando como seria a minha vida sem eles. Hoje nós temos um casal chamado Dom e Dasha, e eu continuo perguntando como seria a minha vida sem eles. É uma relação de afeto, de amor, de entrega, né, a depuração afetiva no reino animal, principalmente, por exemplo, quando a gente pega cachorros, quando a gente pega gatos ou pássaros dentro de casa, né? Mas repara que o gato é mais psíquico, ele não é mais ligado ao sensório, né? Os felinos têm uma relação muito forte com o Egito, que por sua vez tem uma relação muito forte com os sírios também. Tanto os cetáceos quanto os felinos têm passagens, não digo que as matrizes foram lá, mas tem uma passagem muito contundente em sírios. Não é à toa também que os egípcios, ao
não diria os egípcios, mas no Egito, vamos dizer assim, as 3 pirâmides centrais alinhadas com o cinturão de Órion, né, tentando buscar esse alinhamento e esse download, já falavam da nossa relação com o cinturão de Órion e também com Sírios, de alguma forma. Né? Então, os felinos, né, os pássaros, cada um mexendo de uma forma. E eu fico pensando, por exemplo, se eu tivesse algum poder político em algum dos governos, né, eu iria estimular bastante que as pessoas pudessem ter um animal de estimação dentro de casa. Evidentemente que muita gente vai falar da questão financeira, outros vão falar da questão do trabalho que dá, né? Eu estou focado em outra coisa, e graças a Deus eu posso estar focado em outra coisa. Eu não me detenho no aspecto financeiro, nem no aspecto do trabalho, mas sim no quanto, do ponto de vista emocional, afetivo e espiritual, esses mestres, né, de 4 patas, eles nos ajudam no processo evolutivo. Né? Primeiro que é muito amor. Tem pessoas que, de uma forma assim, meio grotesca, chamam isso de carência. Né? Eles são muito carentes. Eu vejo de outra forma. Quando a gente fala tanto desse objeto de desejo, que é o amor incondicional, esse amor incondicional que só avatares podem ter, só grandes mestres podem ter, a gente percebe em alguns animais, né, especialmente quando a gente estabelece relações, podem até ser animais selvagens, que a gente conseguiu estabelecer uma relação de psique para psique, de inconsciente para inconsciente, em nome do afeto, em nome do amor. A gente vai perceber um amor incondicional. Amor esse que muitas vezes a gente não encontra dentro de casa, dentro da família. Então é uma palheta de afetos, é uma palheta de expressões amorosas, né, que eu queria colocar os animais, sendo selvagens ou domésticos, como um potencial gigantesco no processo evolutivo. Né? A proximidade, quando eu falo dos nossos Golden Retrievers aqui, né, o contato físico, o olhar. Uma coisa muito importante é a gente procurar o olhar desses animais. Procurar o olhar do cara. Não eu estou falando do Golden, mas é a minha experiência. Mas os animais tem vira-latas absolutamente maravilhosos, todas as raças. Eu particularmente tendo a gostar mais de cães maiores. Não sei se tem a ver com o meu tamanho, né? Mas eu gosto de cães maiores. Inclusive são cães que latem menos também. Né? Me incomoda um pouco. Cães muito pequenos que latem o dia inteiro, né? Mas não importa. Se você pegar todas as raças, sejam de gatos ou de cães, e de vez em quando dá uma encarada no olhar, né? E fico pensando de onde é que eles vêm. Né? Por mais que a gente saiba que muitos animais vieram de experiências genéticas feitas por nós mesmos, né? Mas isso é a ponta do iceberg. Mas lá atrás, onde é que eles vieram? Né? Do lobo. E os lobos vieram da onde? Que uivos são esses? Que latidos são esses que mobilizam as nossas vísceras, as nossas entranhas? O que quer dizer? A gente, quando fala eu estou com fome ou eu quero comprar um livro, fica muito claro a nossa intenção. Quando um animal, selvagem ou não, nos olha, né, quando ele não está com aquela intenção de nos devorar porque está com fome, e sim de se relacionar, fala assim, bem, você é tão diferente de mim, de onde é que você, humano, veio? Eu posso falar um pouco de onde eu vim. E esse falar é telepático. Todos os animais falam telepaticamente. Todos os animais falam telepaticamente. Por isso tem algumas raras pessoas, e infelizmente eu não sou uma delas, que conseguem ler a mensagem dos animais, dos pássaros, dos tigres, dos felinos, né, dos cães, enfim. Quanto mais próximo do ser humano, menos difícil é compreender o que eles querem. Mas, via de regra, nós temos uma leitura muito simplista, que o que eles querem é comida e afeto. A gente está muito identificado com o primeiro e o segundo quadrante da carta natal, do mapa astrológico. Nós estamos muito identificados, e esse é o nosso drama também, porque ao estarmos identificados com o primeiro e segundo quadrante, leia casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente pensa que todo mundo funciona assim, os animais também, que eles pensam em comida e afeto, quando na verdade tem um projeto espiritual que a gente chama de projeto Terra, um projeto de evolução.
os seres que colocaram aqui na Terra, os vegetais, os animais, os seres humanos, os minerais, isso não foi porque vamos ver que o bicho dá, interessante essa combinação. Não, isso é um jogo de ajustes, de um ajuste fino. Por exemplo, se a gente pudesse tirar todos os seres marítimos, né, pegasse os seres marinhos, né, e tirássemos, arrancássemos todos, a gente surtaria, a gente piraria, a gente enlouqueceria. A nossa dependência do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral é apenas de 100%. É apenas de 100%. Né? Se um ser humano pudesse morar, né, a sua vida, 10, 20, 30 anos, em planetas absolutamente áridos, saísse daqui e fosse morar num planeta absolutamente árido, onde pudesse respirar, tivesse oxigênio, pudesse respirar, não tivesse uma planta, não tivesse um animal, né, não tivesse um mineral que se comunicasse, reverberasse com os nossos minerais no nosso corpo, e a gente pudesse se alimentar de alimento sintético, por exemplo, a gente enlouqueceria. A gente enlouqueceria. E mesmo que tivéssemos uma família, um clã, uma cidade, teríamos que ter uma adaptação, teria que ser um novo humano, teria que ser um novo ser humano. Eu não estou dizendo que a vida em todos os lugares, em todos os planetas, em todos os sistemas, tem que ter planta, tem que ter animais. Não, cada lugar é um lugar diferente. Mas nós aqui, essa substância que não só a concreta, como também a psíquica e a emocional, está interligado em todas essas esferas de manifestação da vida, o reino mineral, vegetal, animal e o nosso reino humano. Nós também somos muito importantes nessa relação. Mas aqui quem está falando não é um ecologista, exatamente. Precisamos preservar a relação com a natureza. Isso é óbvio, isso é óbvio. Eu estou querendo dizer que a nossa evolução espiritual depende da gente se aproximar mais integralmente do reino animal, do reino vegetal e do mineral. Quando eu falei que a minha mudança aqui para Pássara e trazer todos esses livros e perceber que cada vez eu lia menos e perceber que as informações vinham desses seres, são muitos seres que moram na floresta, na natureza. Dentro de um cachorro tem muita história, são muitos seres dentro de um gato. Quando o gato tem um determinado comportamento, a gente às vezes fala de alma gêmea, né? A gente fala, de alma grupo. A gente fala de alma grupo, como se fosse que todos os gatos são iguais, todos os cães são iguais, todos os tigres são iguais. Eu queria contrapor. Existe uma alma grupo, sim. E dentro dessa alma grupo, por exemplo, dos cães, existem singularidades. Uma alma grupo em relação aos cães, alma grupo em relação a determinadas raças. Isso vale para os gatos, para os felinos, enfim, e para os humanos. Nós temos uma alma grupo, chamada espécie humana, só que hiper singularizada. Não sei, mais ou menos, né? Nosso narcisismo quer crer que cada um dos 8 bilhões de seres humanos são hiper singularizados, né? Esse seria o projeto da nossa singularidade e o do nosso pertencimento. Quer dizer, a gente pertence a essa alma grupo chamado espécie humana, mas cada um tem uma singularidade. É evidente que nós temos, e a nossa singularidade é muito maior do que os cães, do que os gatos, do que os ornitorrincos, do que as capivaras, né? Mas muito menos do que a gente imagina, porque a gente não usou o arbítrio, tampouco a consciência, para a gente ir no esmero do esmero dessa singularidade. E singularidade não tem nada a ver com individualismo. Tem a ver com um fato único, que cada partícula do corpo, desse único corpo, da fonte primordial, é totalmente única. Cada fractal da fonte primordial é totalmente único, logo é singular, ao mesmo tempo faz parte desse único corpo. Então, a minha fala aqui é para poder acordar nós todos
para as relações mais espirituais com os nossos animais. Primeiramente com os nossos animais domésticos, né? Tem gente que fala, passarinho não é para ficar na gaiola. Verdade, verdade, verdade. Mas toda regra tem exceção. Existem pássaros que já não conseguem mais sobreviver na natureza. Existem pássaros que gerações e gerações e gerações foram feitos em cativeiros. E existem relações também com determinados pássaros no cativeiro que são relações de mestre e discípulo, de discípulo e mestre. É isso que eu quero resgatar, não só o animal como uma companhia, não só com o animal como um substituto de um filho que saiu de casa, ou de uma ausência de um filho, ou de ausência de um amor. Tem gente que substitui um relacionamento de amor por um cachorro, por um gato. Né? Ok, isso daí, cada um tem um nível evolutivo, cada um está numa etapa da jornada. Quem sou eu aqui para dizer que fulano está certo ou Beltrano está errado? Mas a minha função aqui também é mostrar que existem outros horizontes mais amplos, do que, por exemplo, ter, né, um cachorro porque a gente tem uma necessidade de companhia. E às vezes é uma companhia utilitária, pragmática, funcional. Né? Quando existem companhias que são parcerias no processo evolutivo, instintual, emocional, espiritual. O desenvolvimento do aspecto telepático, de você descobrir que dor é essa que ele está sentindo, ainda que você não seja veterinário. Às vezes é muito difícil você entregar a mão desse amor na mão de um veterinário que muitas vezes não tem tanto preparo assim, ou de um médico, propriamente médico. Quando a gente entrega um filho para um médico, que a gente sente que ele tem uma relação muito pragmática, muito funcional, ou quem sabe muito financeira, é nossa obrigação amorosa e espiritual a gente ter uma relação com as pessoas, com a humanidade, com o ser humano, mas com os nossos bichos de uma forma reciprocamente nutridora. Eles cuidam da gente. A gente pensa que a gente cuida deles, mas eles cuidam da gente. E eu quero dizer que esse cuidado, ele não é só de ordem emocional afetiva, é também de ordem espiritual. Perceber, quando eu afirmo para vocês que muitos dos cetáceos, se não todos, vieram de Sírios, que os felinos, né, têm uma relação muito forte com o Egito, que também teve uma relação muito forte com a Atlântida, que é uma relação muito forte com o povo de Sírios. Eu não estou falando de mitologia, não, estou falando de fato histórico, estou falando de fato histórico. Enquanto a gente não cair na real de perceber a historicidade das nossas matrizes vegetais, minerais, animais e hominídeos, se a gente um dia não acordar para os fatos históricos dessas matrizes, a gente vai ficar que nem bobo, acreditando que aquilo que a ciência não dá conta, ou não se interessa, ou não pode se interessar, é mitologia. E sendo mitologia, parece que para a maioria dos mortais, que não entendem muito bem a estatura da mitologia, são histórias, são historinhas inventadas, a vida real é outra coisa. Pois é, a vida real é outra coisa, mas não é isso que a maioria das pessoas pensa. Então eu estou passando aqui para convidar vocês, se possível, quem nunca teve uma experiência com um animal de estimação, um cachorro, um gato, um pássaro, um peixe de aquário, não só usar o verbo ter. Né? Agora eu tenho uma sensação de posse, né? Mas a entrada de algum desses seres, assim como de plantas, dentro da sala, dentro da varanda, na janela, dentro do quintal, são seres dialogando espiritualmente. Lembro mais uma vez que os minerais têm uma relação de reverberação direta com o nosso corpo físico, né? Os mamíferos com a nossa
parte instintual e emocional afetiva, né, os animais aquáticos com a nossa psique fortemente, as plantas com a nossa cura pela transcendência. Isso tudo é um projeto pensado. Isso tudo foi e é um projeto pensado. Então, quando entra na tua casa um mamífero, ou uma ave, ou um peixe, algo começa a estar sendo trabalhado em você. Todos nós somos mestres de todos nós somos discípulos de todos nós. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se não fossem os animais, como estaríamos? Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rodar. A gente vai se falando, tá bom? Obrigado pela escuta.